Seja bem-vindo à quarta e última aula do nosso curso gratuito de indicadores fundamentalistas, e se você não assistiu as 3 primeiras aulas, pausa esse vídeo daqui e clica no card aqui em cima para você assistir desde a primeira ou desde onde você parou, porque para essa aula daqui a gente vai precisar dos conhecimentos que a gente já viu nas aulas passadas. Esse nosso curso segue uma sequência de 4 aulas, essa daqui é a nossa última, então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, assiste as outras 3 primeiro para esse vídeo daqui fazer algum sentido para você. O propósito desse nosso curso gratuito, só reforçando aqui, é te capacitar de maneira bem prática e bem simples a fazer uma boa análise fundamentalista de ações para investir a longo prazo utilizando os indicadores fundamentalistas. Eles são uma parte muito importante da análise de ações e nesse curso aqui a gente já cobriu vários dos indicadores que você deve utilizar em uma análise. Então, se você gostou da nossa série até o momento de agora, assiste mais esse vídeo até o final, porque hoje a gente vai finalizar o nosso curso com chave de ouro. Lembrando que essa daqui é a nossa aula misteriosa, que a gente vinha guardando segredo aí nas aulas passadas e não tinha comentado o tema da aula de hoje até agora, obviamente. Nessa aula a gente vai falar sobre múltiplos, que são um tipo bem peculiar de indicador fundamentalista, e eu já vou te explicar tudo em mais detalhes. Se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e eu sei que essa daqui é a nossa última aula do curso gratuito, mas não custa nada você já ir deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal. O curso gratuito acaba hoje, mas toda semana tem um vídeo de muita qualidade que eu produzo e posto aqui no YouTube, então vale a pena você acompanhar o meu trabalho. Mas sem mais enrolações, vamos logo aqui para a tela do meu computador pra gente dar início à nossa aula e eu te contar o que são esses múltiplos. Eu tô aqui com a planilha do nosso curso aberta, com todas as abas já atualizadas da nossa primeira aula aqui, a parte de DRE, com os 4 indicadores que a gente viu, a segunda aula aqui que foi o balanço patrimonial, com os indicadores aqui embaixo, e a última aula que foi da demonstração de fluxo de caixa, com mais 2 indicadores aqui que a gente viu também, com todas as planilhas preenchidas, e aqui na primeira aba uma parte de instruções para você fazer o download dessa planilha. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os múltiplos, que é a última aula e a nossa última aba da planilha. Lembrando aqui mais uma vez que essa planilha vai estar aqui na descrição disponível para você fazer o download gratuito. Eu estou disponibilizando ela aqui como um bônus ao curso gratuito que a gente está postando no canal, e você vai ter acesso a todas essas abas que a gente acabou de mostrar. Bom, vamos lá, antes da gente dar uma olhada nos múltiplos em si, que estão aqui embaixo em roxo, a gente tem que entender o que são esses tais desses múltiplos, e eu coloquei aqui a descrição e um comentário bem específico para te situar melhor nessa questão dos múltiplos, já que eles são um tipo bem especial de indicador fundamentalista. E é o seguinte, eu escrevi aqui, os múltiplos eles são uma forma simplória de precificação de ações. Eles são um tipo especial de indicador fundamentalista, como a gente já viu, que relacionam o valor de mercado da empresa com os seus resultados. Ou seja, nós vamos comparar aqui algumas informações das demonstrações financeiras que a gente já viu ao longo das últimas 3 aulas, são as 3 demonstrações financeiras que a gente já viu, com o valor de mercado da empresa para tentar gerar uma sensibilidade de quantas vezes a empresa vale em relação aos seus resultados. Então aqui está a principal diferença entre os múltiplos e os outros indicadores que a gente já viu no curso. Os outros indicadores são relações matemáticas da mesma forma que os múltiplos, só que eles estabelecem relações entre valores de resultados das demonstrações financeiras com valores de resultados das demonstrações financeiras. São resultados específicos da empresa sendo comparados com outros resultados específicos da mesma empresa. Aqui nos múltiplos vai ser um pouco diferente. A gente vai pegar esse valor, esse resultado específico da empresa, e vamos comparar com o seu valor de mercado, justamente para tentar gerar essa sensibilidade aqui de quantas vezes a empresa está sendo precificada no mercado em relação a alguma métrica de resultado que é proveniente das últimas 3 aulas, da demonstração de resultado do exercício, do balanço patrimonial ou da demonstração de fluxo de caixa. Essa daqui é a definição mais usual para os múltiplos. Se você for vasculhar pela internet, a maioria esmagadora das pessoas vai utilizar essa definição, sempre como uma tentativa de estimar a precificação da empresa, quanto que essa empresa está sendo precificada no mercado em relação a alguma métrica de resultado. Só que eu coloquei uma consideração aqui na parte direita que eu não gosto dessa definição. Essa definição aqui de gerar uma sensibilidade de quantas vezes a empresa vale em relação aos seus resultados não é uma definição que eu gosto de utilizar, que eu considero para os meus investimentos. E se você já é inscrito do canal há mais tempo, você sabe os motivos. Eu adoto uma filosofia de investimentos que
desconsidera o preço como um fator relevante na análise de ações. Então, na minha filosofia de investimentos, os múltiplos têm um significado diferente. E aí eu coloquei aqui na direita as minhas considerações sobre os múltiplos de acordo com a minha mentalidade de investimentos, que você pode levar em conta ou não na hora de tomar a sua decisão. Fica ao seu critério. Se você preferir enxergar da forma usual, que boa parte do mercado enxerga, tudo bem. Se você quiser seguir a minha visão sobre os múltiplos, tudo bem também. Fica ao seu critério, o que fizer mais sentido para você. E qual foi a consideração que eu coloquei aqui? Na minha opinião, os múltiplos têm um papel muito mais importante no processo de te informar sobre alguma característica específica da empresa do que decidir uma empresa para comprar. Como assim? Vou dissertar aqui para você entender. Muitas pessoas, pelo fato dos múltiplos tentarem indicar a precificação da empresa, elas usam os múltiplos como parâmetro para definir se uma ação está cara para comprar ou barata para comprar. Eu não gosto dessa definição. Eu gosto de enxergar os múltiplos como algo que vai me passar uma informação específica sobre o momento específico da empresa, sobre as pretensões futuras dessa empresa, sobre o que ela viveu no passado mais recente. Eu não gosto dessa definição de ação está cara ou de ação está barata por meio de múltiplos. Então, quando uma pessoa diz que uma ação está sendo negociada a múltiplos muito altos e que ela está cara e por isso não vale a pena entrar nessa ação, eu não penso dessa forma. Na minha visão de investimentos, uma ação ter múltiplos elevados, como a gente já vai ver alguns dos múltiplos que as pessoas utilizam para essa análise, não anula a minha vontade de investir nessa empresa. Da mesma forma que uma ação com múltiplos baixos não vai me induzir a comprar só porque eu penso que ela está barata. Então eu tenho essa visão que é um pouco discrepante da que é mais comum e propagada aí pelo mercado, especialmente pelas redes sociais de investimentos, de bolsa de valores. Você vai entender melhor esses dois lados da moeda conforme a gente for discutindo sobre os múltiplos aqui embaixo, que eu vou sempre passar a minha visão para você em cada um deles. Vamos continuar aqui na linha de raciocínio que você vai entender melhor conforme eu for te dando mais explicações. Aqui na planilha a gente tem vários quadros para você preencher. O primeiro quadro aqui é uma pergunta: qual a ação que você está analisando? E ela te dá uma ordem para você colocar o ticker da empresa aqui embaixo, que ele já vai puxar alguns valores automáticos para preencher os múltiplos aqui embaixo. E nós temos 4 múltiplos principais que nós vamos ver na aula de hoje: o PL, o EV/EBITDA, o P sobre VPA e o Dividend Yield. Esses daqui são os 4 múltiplos que a gente vai comentar a partir de agora. Aqui embaixo, nessas células que estão pintadas de cor diferente, nós temos algumas informações essenciais que vão ser utilizadas pela planilha automaticamente para calcular os valores dos múltiplos. Então aqui embaixo você só precisa preencher conforme for sendo pedido pela planilha. E aí ele já vai calcular os múltiplos automaticamente e te entregar aqui nas que tem as células roxas, beleza? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vamos voltar aqui para essa primeira célula, a roxinha, que pede para você colocar o ticker da empresa da ação que você está analisando. E vamos supor que você está analisando ações da Ambev, de ticker ABEV3. A partir do momento que você preenche isso daqui, a planilha já vai puxar alguns valores automaticamente. Então ela já calcula o PL da Ambev automaticamente aqui e ela já puxa aqui também as informações de baixo, algumas das informações de baixo. O valor de mercado da empresa, que isso daqui é efetivamente o quanto que a empresa está sendo negociada no mercado. Você pega o valor unitário de uma ação e multiplica pela quantidade de ações que existem dessa empresa. É o quanto que a empresa vale, o quanto que as pessoas estão aceitando pagar por essa empresa. Ela já puxa aqui automaticamente também a cotação da ação, qual que é o preço unitário da ação. Esse daqui é o preço unitário que vai ser multiplicado pela quantidade de ações para chegar no valor de mercado da empresa. Então ele já calcula essas 3 informações aqui pra gente. Mas você vê aqui na planilha que os outros 3 indicadores, os outros 3 múltiplos, o P sobre VPA, o EV sobre EBITDA e o Dividend Yield, não foram calculados porque está faltando essas 2 informações aqui que infelizmente eu não encontrei uma forma da planilha puxar automaticamente. Então a gente vai ter que buscar no Status Invest, que é o site que a gente está usando aí para nos auxiliar nas análises. Ou você pode, é claro, procurar no site de relações com investidores da empresa, conforme a gente já viu nas últimas 3 aulas, que é o mesmo local que você encontra as demonstrações financeiras, tanto a DRE quanto o balanço patrimonial, quanto a demonstração de fluxo de caixa, que foi o tema aí das nossas últimas 3 aulas. As informações que a gente tem que buscar são aqui o Enterprise Value, que é o valor da firma da empresa, e o valor patrimonial por ação. Então vamos dar uma olhada lá no Status Invest para puxar essas 2 informações. Eu já estou aqui com o Status Invest aberto na página da Ambev, então vamos descer aqui para a gente procurar. O valor patrimonial por ação a gente deve encontrar por aqui, tá aqui. VPA 4,96, esse daqui é o valor patrimonial
por ação da empresa, da Ambev. Se a gente continuar descendo aqui, a gente deve encontrar também o valor da firma, o Enterprise Value, e está aqui também o valor da firma da Ambev descrito no Status Invest. Então você pode puxar essas duas informações e jogar lá para a planilha, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu já coloquei esses valores aqui na planilha e você vê que mais dois múltiplos foram calculados automaticamente, o P sobre VPA, que deu 3,02, e o EV sobre EBITDA, que deu esse absurdo aqui. Não é o valor real da Ambev, porque, é claro, a gente não está utilizando o EBITDA da Ambev aqui. Esse EBITDA está sendo puxado da nossa planilha da primeira aula, que foi um valor aqui de R$2.000. No caso da Ambev, que é uma empresa gigantesca, esse EBITDA daqui é muito maior. Então é claro que esse indicador aqui de EV EBITDA não é o mesmo da Ambev. Só que o PL e o P sobre VPA aqui são porque a gente puxou exatamente os valores da Ambev, ou calculados automaticamente pela empresa, ou a gente puxou do próprio Status Invest. Só o EV/EBITDA daqui que está dando valor diferente do que seria real da Ambev. Se você quiser ajeitar aqui, é só você entrar lá no Status Invest ou no site de Relações com Investidores, abrir a demonstração de resultado do exercício da empresa e puxar o valor certo de EBITDA para a nossa primeira aba aqui na parte de demonstração de resultado do exercício, que aí ele vai calcular automaticamente aqui o EV/EBITDA correto. Como a gente está só exemplificando para entendimento, não tem necessidade da gente buscar o EBITDA certo da Ambev, mas você pode acertar aqui, você deve acertar, é claro, quando você estiver analisando uma empresa real. Dito isso daí, você pode perceber que a nossa parte de múltiplos está praticamente preenchida aqui, só está faltando o valor de Dividend Yield, que é o último múltiplo que a gente vai ver na aula de hoje, dos 4, que eu também, infelizmente, não encontrei uma forma da planilha puxar essa informação automaticamente, então você também tem que buscar lá no Status Invest da empresa que você estiver analisando. E essa informação já fica logo de cara aqui para você, assim que você abre a página da empresa no Status Invest. Eu tô aqui com a página da Ambev aberta, que a gente tinha deixado passar essa informação do Dividend Yield, está aqui, um Dividend Yield de 3,28%, é só você puxar esse valor e jogar lá para a planilha. Coloquei aqui na planilha e pronto, todas as informações estão preenchidas. A gente pode passar aqui nos comentários, como já é de costume no nosso curso gratuito, de um em um nos múltiplos para a gente entender o que eles querem mostrar pra gente. Mas antes disso, eu quero te lembrar que, mais uma vez, se você tá gostando da nossa aula até o momento, não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque esse nosso curso gratuito não é o fim. A gente vai ter muitos vídeos de qualidade daqui pra frente no canal. Toda semana eu solto um ou mais vídeos, então compensa bastante você ficar por aqui e acompanhar o meu trabalho. Bom, vamos lá, vamos começar aqui pelo primeiro dos múltiplos e talvez o mais importante, que é o PL. Esse daqui é o índice preço sobre lucro. Lembrando aqui que todas as informações têm comentários para você, caso você esqueça. É só passar o mouse aqui em cima do múltiplo que você vai ver. Todas as aulas estão com esse problema aqui de comentário encadeado, que eu não sei como remove, mas é só você descer aqui que você encontra os comentários que eu coloquei sobre cada múltiplo, sobre cada indicador. E a gente vê aqui que o PL é a relação entre o valor de mercado de uma empresa, que a gente puxou aqui embaixo, e o seu lucro dos últimos 12 meses. PL aqui é uma simplificação para preço sobre lucro. O valor de mercado seria o preço e o lucro ali seria justamente o lucro. Então a gente vai pegar o valor de mercado da empresa, que é esse daqui que a gente já calculou automaticamente pela planilha, e dividir pelo lucro dos últimos 12 meses. Esse daqui é o índice PL, o índice preço sobre lucro. E aí é o seguinte, muitas pessoas utilizam o PL no sentido de quantos anos demoraria para você recuperar o seu capital investido, considerando que a empresa vai apresentar todos os anos o mesmo lucro que ela teve agora. Como assim? A gente vê aqui que no caso da Ambev, ela tem um PL de 27,33. Então muitas pessoas utilizam esse número aqui no sentido de que você levaria 27,33 anos para recuperar o dinheiro que você investiu se você investisse nessa empresa agora, no preço, no valor de mercado que ela está sendo negociada agora. É aquela ideia que eu coloquei aqui em cima de gerar uma sensibilidade de quantas vezes a empresa vale em relação aos seus resultados. Então no caso da Ambev aqui, que ela tem um PL de 27,33, seria o mesmo que dizer que a empresa está sendo negociada a 27,33 vezes mais que o seu lucro gerado. Então a Ambev está sendo vendida por isso daí, 27 vezes o seu lucro. É isso daqui que muita gente utiliza no mercado, só que como eu deixei claro nesse nosso comentário aqui, eu não gosto de utilizar essa conotação. Por quê? Porque normalmente as boas empresas, elas sempre apresentam algum tipo de crescimento, por menor
que seja. E quando você realiza uma análise desse tipo, você está criando uma certa distorção. Quando você diz que se você investir na Ambev agora, você vai levar 27,33 anos para recuperar o seu investimento, você está considerando que durante todo esse tempo o lucro da empresa vai ser o mesmo dos últimos 12 meses. Lembre-se que você está pegando o valor de mercado de agora da empresa e dividindo pelo lucro dos últimos 12 meses. Então o valor de mercado é 27,33 vezes maior do que o lucro passado. Não quer dizer que nos próximos 27 anos o lucro da empresa vai ser o mesmo. Ele pode muito bem crescer e aí o seu PL acabaria diminuindo. Então quando você olha para uma análise dessa daqui, você está analisando de forma estática. E é por isso que eu não gosto de utilizar essa conotação na análise, porque boas empresas sempre crescem. Mesmo no caso da Ambev, que já é uma empresa gigantesca, que não tem tanto mais para onde crescer, ela normalmente acompanha ali pelo menos o crescimento do PIB, o crescimento normal da nossa economia. Então é por isso que eu não gosto muito dessa conotação de quantos anos vai levar para você ter o seu dinheiro de volta se você investir numa empresa com um PL X. Um PL de 15 levaria 15 anos, um PL de 27,33 levaria 27,33 anos. Eu não gosto dessa conotação, mas saiba que é a que a maioria das pessoas utiliza no mercado, então fica ao seu critério de escolher o que faz sentido para você. Vamos seguir aqui lendo os comentários, que agora entra na parte da minha visão sobre o PL. Eu disse que eu não gosto de enxergar o PL dessa maneira, vou explicar agora como que eu gosto de enxergar o PL. Eu disse que os múltiplos para mim serviam para me mostrar a situação atual da empresa, o momento que essa empresa está vivendo e não gerar essa sensibilidade de preço. Então eu vou explicar aqui o que o PL significa para mim dentro da minha filosofia de investimentos. É o seguinte, o PL ele reflete uma expectativa de retorno futuro da empresa, ou seja, do crescimento dessa empresa, assim como expressa a qualidade de seus negócios. Em resumo, eu coloquei aqui 2 pontos para facilitar para você. Quanto maior for a expectativa de crescimento da empresa e de crescimento de seus resultados, maior vai ser a métrica PL. Por quê? Porque o mercado se antecipa. Se o mercado espera que a empresa invista pesadamente nos próximos anos e que a tendência é que os lucros dela cresçam muito nos próximos anos, o valor desse múltiplo hoje será maior, porque o mercado já vai precificar um maior valor de mercado para a empresa. Ele se antecipa. Se o mercado em si está esperando um forte crescimento da empresa nos próximos anos, acredita que os lucros dessa empresa vão crescer, ele já vai jogar o valor de mercado da empresa lá em cima. As pessoas já vão comprar esperando esse crescimento. Isso daí vai empurrar os preços para cima. Então a precificação da empresa, o valor de mercado da empresa vai se antecipar, já esperando esse crescimento futuro. E aí com o valor de mercado agora subindo, o PL aqui, que vai dividir esse valor de mercado pelo lucro dos últimos 12 meses, também vai subir. Então um PL alto, na minha visão, não necessariamente implica que a empresa está cara. Pode implicar que existe uma expectativa de crescimento de lucro muito grande em cima dessa empresa. O mercado está esperando que essa empresa cresça bastante nos próximos anos, o que, é claro, pode acontecer ou não. E de forma oposta ao que a gente acabou de ver, quanto menor for essa expectativa de crescimento, menor vai ser o PL. Então não é porque o PL de uma empresa está baixo que essa empresa está barata. Pode ser que simplesmente não exista uma expectativa de crescimento muito grande em cima da empresa. Só que a gente tem aqui também os parênteses 3 e 4 que remetem ao segundo ponto que eu comentei. Eu disse que o PL reflete uma expectativa de crescimento futuro, mas que também expressa a qualidade dos negócios da empresa. Então o PL vai expressar a qualidade da empresa também. E vai seguir a seguinte lógica: quanto menor for o risco, ou seja, quanto maior for a qualidade, risco do investimento e qualidade da empresa são essa relação aí inversamente proporcional, maior vai ser o PL da empresa também, porque o mercado vai pagar por esse baixo risco. Ele vai ver que a empresa tem uma qualidade muito grande e ele vai aceitar um valor de mercado maior para essa empresa porque o risco do investimento é baixo. Então o PL também pode expressar a qualidade da empresa. Se a empresa tiver muita qualidade, o risco do investimento for baixo, é normal também que ela tenha um PL mais elevado, e é lógico que segue a relação oposta aqui também. Quanto maior for o risco, ou seja, menor for a qualidade da empresa, menor vai ser o PL. São relações opostas. Quanto maior a qualidade, maior o PL. Quanto menor a qualidade, menor o PL. Então você precisa ter isso daqui em mente. Você precisa saber que o PL é um indicador que combina a qualidade da empresa e as expectativas futuras de retorno e crescimento. E isso daqui pode ser observado no caso da Ambev. A gente tem um PL aqui de 27,3, que é um PL relativamente alto. E a Ambev não tem uma expectativa de crescimento tão grande, porque ela já é uma empresa muito consolidada. Se a gente fosse olhar apenas para a expectativa
expectativa de crescimento, o PL da empresa teria que ser baixo. Mas o PL é elevado. Então, ao invés de enxergar que a empresa está cara, eu prefiro enxergar que é uma empresa de muita qualidade. Essa daqui é a conotação que eu dou para o PL. O PL da Ambev é elevado porque ela é uma empresa de muita qualidade. Investir na Ambev tem um risco muito baixo. É uma empresa muito consolidada, gigantesca, multinacional. E aí o comentário final que eu coloquei aqui para o PL é o seguinte: quando a gente olha para o PL, nós precisamos saber que uma parte dele está relacionada à expectativa de crescimento da empresa e outra parte está relacionada à qualidade da empresa. Se você considera o preço como um fator importante da análise, pode ser que uma parte do PL também esteja se referindo ao preço. Existem vários componentes dentro do PL, só que tem uma grande questão que a gente precisa se atentar. A gente não tem como saber exatamente quanto do PL tem a ver com expectativa de crescimento, quanto tem a ver com qualidade, quanto tem a ver com preço. Isso daqui é impossível. Essa variação ela é subjetiva, mas ela pode sim ser complementada por outros fatores da análise. Se você está analisando uma empresa e você vê que existe uma expectativa de crescimento muito grande dessa empresa, você pode saber que uma maior parte do PL vai se atribuir a isso. Ou então, se você analisa uma empresa e vê que ela é de muita qualidade, uma empresa muito consolidada, que dificilmente vai passar por algum problema, você pode saber que a maior componente do PL tende a ser a qualidade da empresa. Então você pode complementar a análise do PL com outros fatores. E é por isso que eu falei que eu gosto de olhar para os múltiplos como uma forma de me passar uma informação adicional da empresa, para eu entender o momento que essa empresa está vivendo. Ela está em um momento ali de muita expectativa de crescimento ou ela está em um momento de maior maturação, de maior qualidade, de baixo risco de investimento. É isso que eu gosto de olhar nos múltiplos, especialmente o PL. Esse daqui é o múltiplo mais utilizado aí pela indústria dos investimentos. Vamos dar uma olhada no segundo aqui, que é o EV sobre EBITDA. Também tem um comentário aqui que é o seguinte: o EV sobre EBITDA é a relação entre o valor da firma, que em inglês é Enterprise Value, que foi o valor aqui que a gente puxou lá do Status Invest, e o lucro operacional dos últimos 12 meses da empresa, e aqui a gente vai utilizar o EBITDA como lucro operacional. Lembrando, é claro, que esse EBITDA está sendo puxado aqui da planilha da nossa primeira aula. E aí é o seguinte, esse EV/EBITDA, ele é um indicador muito parecido com o PL, só que ao invés de pegar o valor de mercado da empresa e comparar com o lucro líquido dos últimos 12 meses, que é o que a gente faz no PL, a gente vai fazer um ajuste no valor de mercado da empresa e comparar com o seu resultado operacional. Como assim? Vou te explicar, tá tudo explicado aqui nos comentários, não precisa se desesperar, é só você prestar atenção no vídeo. É o seguinte, o Enterprise Value, o valor da firma de uma empresa, é literalmente um ajuste que a gente faz no valor de mercado dessa empresa. A gente vai pegar o valor de mercado da empresa, subtrair do dinheiro que ela tem em caixa e somar com as dívidas. É um ajuste contábil que a gente está fazendo no valor de mercado para estimar esse tal de valor da firma. E aí a gente vai pegar esse valor da firma e, ao invés de dividir pelo lucro líquido dos últimos 12 meses, a gente vai dividir pelo lucro operacional dos últimos 12 meses, pelo EBITDA dos últimos 12 meses. E é claro que a conotação aqui do EV/EBITDA vai ser mais ou menos a mesma que as pessoas dão para o PL. Ele pode ser interpretado como o número de vezes que uma empresa vale, ajustado pelo seu caixa e pelas suas dívidas em relação ao seu lucro operacional. Da mesma forma aqui que o PL mostrava ali uma conotação de quantas vezes a empresa vale em relação ao seu lucro líquido, aqui no EV/EBITDA a gente vai ver algo semelhante. Quantas vezes a empresa vale, de acordo com esse ajuste contábil do valor da firma, em relação ao seu lucro operacional. A ideia, a lógica por trás do indicador é a mesma. Só os números, os valores, os resultados específicos e os ajustes contábeis que são diferentes. E justamente por isso, sob a minha visão da minha filosofia de investimentos, eu coloquei aqui um comentário que, da mesma forma que o PL, o EV/EBITDA é um indicador que combina a qualidade da empresa e as expectativas futuras de retorno e crescimento. Então eu não gosto de olhar para o EV/EBITDA, ver um número alto e dizer que a ação está cara e que não vou investir. Para mim, não é isso daqui que ele quer mostrar pra gente. Na minha opinião, ele mostra tanto a qualidade da empresa quanto o crescimento dessa empresa e em algumas ocasiões pode mostrar o preço também, só que aí você vai precisar de uma análise mais aprofundada. O valor aqui, só reforçando, está discrepante porque a gente não puxou o EBITDA da Ambev. Ele está puxando aqui o EBITDA da primeira aula do nosso curso, que é um valor bem baixo, simbólico, que a gente colocou de R$2.000. Então ele está basicamente dividindo aqui um valor da firma gigantesco da Ambev por um EBITDA ridículo de exemplo que a gente usou na última aula. Se você for puxar o EBITDA real da Ambev, isso daqui também vai dar um valor muito alto, e aí esse EBITDA
aqui vai ser calculado corretamente, vai ter um valor aqui que normalmente é menor do que o PL. Vamos dar uma olhada aqui então no terceiro indicador, no terceiro múltiplo, que é o P sobre VPA, o preço sobre valor patrimonial. É um nome bem extenso aqui, mas é bem tranquilo da gente entender. O comentário aqui diz o seguinte: o P sobre VPA é a relação entre o valor de mercado de uma empresa, que a planilha puxa automaticamente, e o seu patrimônio líquido. Ele é um múltiplo que leva em consideração o valor de mercado da empresa e sua comparação com o seu patrimônio líquido contábil. Eu acabei de perceber aqui que eu escrevi a mesma coisa no comentário, né? Aqui em cima diz que é uma relação entre o valor de mercado e o patrimônio líquido, e embaixo diz exatamente a mesma coisa, mas tudo bem, a gente pode prosseguir aqui. O P sobre VPA vai indicar pra gente quantas vezes a empresa vale em relação ao seu patrimônio líquido, o seu valor patrimonial, que a gente já puxa aqui lá do Status Invest, a gente puxou no início da aula, e aí a planilha calcula automaticamente. Sempre segue essa lógica de quantas vezes a empresa está sendo negociada em relação a alguma métrica de resultado. No PL a gente viu quantas vezes está sendo negociada em relação ao lucro líquido, no EV/EBITDA em relação ao EBITDA, e aqui no P sobre VPA em relação ao patrimônio líquido. É sempre essa ideia por trás dos múltiplos. E aí eu trouxe uma curiosidade aqui, que é a seguinte: esse indicador, o P sobre VPA, ele era muito utilizado pelo Warren Buffett, que é o maior investidor da história, caso você não conheça, na década de 70, em estratégias de comprar empresas por inteiro. Como assim? Ele comprava empresas que tinham uma relação P sobre VPA muito baixa, ele ficava aí garimpando essas ações que tinham uma relação P sobre VPA muito baixa, como por exemplo, metade do patrimônio dela. Se uma empresa tem um P sobre VPA de 0,5, significa que ela está sendo negociada a metade aí do seu patrimônio líquido. E o que ele fazia? Ele liquidava essa empresa. Ou seja, o que seria liquidar, né? Ele demitia os funcionários, ele vendia todos os ativos que essa empresa tinha. Se você não lembra o que é ativo, assiste a nossa aula de balanço patrimonial, que é a segunda aula do nosso curso gratuito. Ele pagava todas as dívidas, né, o passivo da empresa, e no final ainda sobrava mais dinheiro do que ele havia pagado, porque a empresa estava sendo negociada a um valor abaixo do seu patrimônio líquido. Então ainda sobrava ali capital próprio da empresa e ele conseguia embolsar esse capital para si. Esse indicador era muito utilizado pelo Warren Buffett lá na década de 70. Na minha opinião aqui, mais uma vez, segue a mesma lógica do PL e do EV/EBITDA, um indicador que vai mostrar muito mais sobre a situação atual da empresa, sobre o momento que ela está vivendo, sobre as estratégias aí que ela tomou ao longo de sua vida, sobre o panorama geral da empresa em si, do que mostrar se a empresa está cara ou barata. Eu não gosto de olhar aqui um P sobre VPA menor do que 1 e dizer que a empresa está barata porque ela está sendo negociada abaixo do seu patrimônio líquido, e nem o contrário, ver uma empresa aqui como a Ambev com um P sobre VPA de 3 vezes acima do seu patrimônio líquido, e dizer que a ação está cara. Eu não gosto de interpretar dessa forma nos meus investimentos, mas é claro, você pode utilizar aí a conotação que fizer mais sentido para você. Nós somos investidores diferentes e é mais que natural que nós tenhamos perspectivas diferentes sobre os indicadores. E partindo aqui então para o último múltiplo que a gente tem para ver na aula de hoje, que é o Dividend Yield, talvez tão famoso quanto o PL aí, principalmente pelas redes sociais de investimentos. O Dividend Yield é a relação entre os dividendos que foram distribuídos por ação nos últimos 12 meses pela cotação atual da ação. A gente vai dividir aí os dividendos que foram distribuídos nos últimos 12 meses pela cotação atual, pelo preço atual dessa ação, que a planilha puxa aqui automaticamente. E aí o Dividend Yield vai basicamente ser um indicador que mostra quantos por cento da atual cotação foram distribuídos nos últimos 12 meses na forma de dividendos. Então aqui no caso da Ambev, que a gente tem um Dividend Yield de 3,28%, significa que nos últimos 12 meses você receberia 3,28% dessa cotação atual aqui na forma de dividendos. Esse daqui é o Dividend Yield da Ambev, ela está distribuindo 3,28% da sua cotação na forma de dividendos. E eu coloquei aqui nos comentários uma observação muito importante, que é a seguinte: o Dividend Yield, ele dá uma ideia de quanto que você receberá de dividendos caso você compre uma determinada ação hoje, na cotação de agora, e caso os dividendos se mantenham constante, segue a mesma lógica do PL. O PL aqui da Ambev de 27,37 está considerando aí que o lucro da empresa vai se manter constante nos próximos anos, e aí você precisaria de 27 anos para retomar o seu investimento. No caso do Dividend Yield é a mesma coisa, a gente está pegando os dividendos que foram distribuídos nos últimos 12 meses. Então a gente está vendo aqui quanto que você receberia se a empresa distribuísse a exata mesma coisa nos próximos 12 meses. Então um Dividend Yield de 3,28% não implica que você vai receber 3,28%.
ele te dá uma ideia do que aconteceu nos últimos 12 meses. Pode ser que o cenário daqui para frente se altere para mais ou para menos, depende da empresa. E aí, qual que é a questão chave para se atentar aqui no dividend yield? Tem muita gente aí pela internet que utiliza o dividend yield como um critério fundamental, primordial, talvez um único critério na escolha de ações. Então a pessoa procura um dividend yield elevado de 6, 7, 8, 10% que seja e investe só nessas ações para receber muito dinheiro na forma de dividendos. Eu acho que isso daqui é um tiro no pé, principalmente se for utilizado como indicador exclusivo. Se você olha somente para o dividend yield para escolher uma ação, você tem grandes chances de acabar se dando mal nessa história. As pessoas costumam ser muito radicais desses múltiplos, né? A galera olha aqui um dividend yield baixo, entre aspas, da Ambev de 3,28% e acha que a empresa não vale a pena porque não distribui tantos dividendos. Aí descarta a empresa e vai investir numa outra que tem um dividend yield maior. Da mesma forma que fazem com o PL, com o EV/EBITDA. Vê um PL muito alto, pensa que não vai investir porque tá cara. E aí vai pegar uma que tem um PL mais baixo. Pode ser que as pessoas interpretem assim, pode ser que você queira interpretar dessa forma. Eu não gosto desse tipo de pensamento, eu acho que múltiplos têm uma finalidade diferente na hora de analisar uma ação, e é claro que eu coloquei aqui também as minhas generalizações pro dividend yield da mesma forma que eu fiz com os outros indicadores. Então, deixando claro aqui, o dividend yield, para mim, na minha opinião pessoal, significa bem mais do que distribui muito dividendo ou distribui pouco dividendo. Eu gosto de encarar o dividend yield da seguinte forma, eu trouxe aqui 4 generalizações. A primeira delas é a seguinte, é uma parecida com a do PL. Quanto maior for a expectativa de crescimento de uma empresa, menor vai ser o seu dividend yield. Existe essa tendência, se você está esperando que a empresa cresça muito, isso significa que ela vai reter muito dinheiro para si para investir de fato em crescimento, já que ela tem uma perspectiva de crescimento. E aí com isso ela vai acabar distribuindo menos dividendos e isso daí vai impactar no dividend yield, vai jogar o dividend yield para baixo. Quanto menos dividendos forem distribuídos pela empresa, menor vai ser o dividend yield. Não quer dizer que uma empresa é ruim só porque ela não distribui tantos dividendos assim. Significa talvez que ela esteja investindo muito em crescimento. Então, se uma empresa tem uma expectativa maior de crescimento, é natural que o seu dividend yield seja mais baixo. E o contrário também é válido. Quanto menor for a expectativa de crescimento de uma empresa, maior vai ser o seu dividend yield. Essa daqui é a tendência. Se a empresa não tem muito para onde crescer, é natural que ela distribua mais dinheiro na forma de dividendos. Isso daqui vai empurrar o dividend yield para cima. Só que, da mesma forma que o PL, não é só a expectativa de crescimento que o múltiplo traz pra gente, ele também envolve a qualidade da empresa. E aí, na minha visão, seria o caso da Ambev. É o seguinte, quanto maior for a qualidade da empresa, ou seja, menor for o risco desse investimento, menor vai ser o dividend yield. Por quê? Porque o mercado precifica essas ações de maior qualidade a um preço maior, joga o valor de mercado mais para cima. E isso daqui também vai impactar no dividend yield. Pode ser que a empresa distribua muitos dividendos, mas que o seu valor de mercado seja numericamente mais elevado. E isso daqui vai jogar o dividend yield para baixo. Na minha visão, esse daqui é o caso da Ambev. A Ambev distribui bastante na forma de dividendos, só que ela tem um valor de mercado elevado. E aí quando você divide esses dividendos pelo valor de mercado da Ambev, dá um valor aqui relativamente baixo de 3,28%. Mas na minha visão, isso daqui não é porque a Ambev é simplesmente uma má pagadora de dividendos, é porque ela é uma empresa de muita qualidade. E aí, é claro, em contrapartida, quanto menor for a qualidade da empresa, maior vai ser o seu dividend yield. Então o dividend yield, assim como o PL, tem vários componentes dentro de si que são expressados ali. Tem expectativa de crescimento da empresa, tem qualidade da empresa, tem distribuição de dividendos, quanto que você vai receber de dividendos, e a gente não tem como saber exatamente qual parte do múltiplo é referente a cada uma dessas componentes, quanto ali que é referente à distribuição de dividendos, quanto que é referente à expectativa de crescimento, quanto que é referente à qualidade da empresa. A gente tem que utilizar esses múltiplos para complementar uma análise que já foi feita anteriormente, através das últimas 3 aulas aqui, das outras demonstrações financeiras e de outros pontos, é claro, da análise fundamentalista de ações. Essa daqui é a minha visão sobre os múltiplos, é a forma que eu gosto de enxergar a análise de indicadores fundamentalistas, lembrando aqui, é claro, que indicadores fundamentalistas são apenas uma das ferramentas que a gente pode utilizar na análise fundamentalista de ações. Então, se você gostou desse curso online, deixa aí nos comentários se você acha que seria interessante a gente trazer outras ferramentas da análise de ações que são tão importantes, se não mais, do que os próprios indicadores fundamentalistas. Bom, então se você gostou dessa nossa última aula, que foi só uma finalização, e do nosso curso gratuito de indicadores fundamentalistas em si, eu quero te pedir aqui mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal. Eu me esforcei bastante para produzir todo esse material, deixar o resultado dele o
mais perfeitinho possível para conseguir transmitir o conhecimento ao longo dessas 4 aulas, e eu acredito que o resultado tenha sido satisfatório. Então eu acho que eu tô merecendo a sua inscrição, né? Principalmente porque esse curso gratuito aqui é só o começo. Futuramente nós teremos muito mais aqui no canal. Toda semana eu trago um vídeo de muita qualidade. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder todo mundo que perguntar alguma coisa. Nessa aula aqui em específico que a gente falou de múltiplos e eu trouxe muito a minha visão sobre esses indicadores, a minha perspectiva, a minha filosofia de investimentos, pode ser que você acabe discordando de mim se você já tiver algum conhecimento prévio. Se você quiser deixar a sua visão aí nos comentários, pode se sentir livre para fazer isso também, porque o debate é sempre muito bem-vindo. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram, que se você não me segue lá no Instagram, você tá perdendo muita coisa. Todo dia eu tô interagindo por lá e é bem legal. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.